Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? Pastor Mauro Bonfim que vos fala. Vamos fazer um comentário da lição de número 2, do segundo trimestre das lições bíblicas dominical adulto, né? Nós já falamos que o tema da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É o tema de toda a lição e é baseada na carta de Paulo aos Efésios. Tá? Nós falamos que é o pastor Douglas Batista, que é comentarista dessa lição. Então tem uns ensinamentos aqui profundos. Semana passada nós fizemos um comentário só de um tópico, só de um ponto de um tópico, né? Que foi, se não estiver enganado, o ponto 3 do segundo tópico, que falamos ali sobre rebatismo. Hoje nós vamos ver se dá para comentar algumas coisas aqui rápidas e tirar algumas dúvidas aqui que, sinceramente, eu dei uma passeada nessa revista de todas as lições aqui e eu fiquei maravilhado com o conteúdo que o pastor Douglas nos traz. Já fiz alguns estudos sobre Efésios, já tem algumas apostilas, até mesmo uma revista, e é bem diferente a proposta que ele nos trouxe para nós nesse segundo trimestre de 2020. O tema da lição de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Tem outra tradução que fala que nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Então nós vemos aqui, eu quero aqui destacar somente a palavra nos abençoou. Ou seja, nós já recebemos essa bênção. Nós conquistamos essa bênção quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Amém? Então nós já somos abençoados com essas bênçãos que Paulo vai descortinar para nós aqui no capítulo 1 da carta de aos Efésios. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Então nós já somos eleitos em Cristo Jesus antes mesmo do que o mundo fosse criado. Por quê? Porque antes mesmo que o mundo fosse criado, ele era o Cordeiro que haveria de ser morto para nos restaurar, para nos reconciliar com Deus. Ou seja, Deus já teria um plano para a redenção da humanidade que viria pecar. Na sua onisciência, ele era sabedor de que ao criar o homem iria desobedecer, pecar, se afastar, mas que ele iria, trazer o seu próprio filho como cordeiro para ser expiado pelos nossos pecados, para nos redimir de todo o pecado e transformar a nossa maldição em toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Amém? A leitura bíblica em classe, eu não vou ler para não alongar muito o vídeo, a gente poder estar comentando algumas coisinhas aqui. Ela está registrada no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Por que a partir do versículo 3? Porque o versículo 1 e 2 nós estudamos na lição passada, que foi a apresentação, de forma introdutória da lição em geral. Normalmente, a primeira lição do trimestre vai apresentar a carta, Ela vai apresentar a revista, e principalmente aqui, que é uma carta, ela nos trouxe de forma introdutória quem foi o autor da carta, quem a escreveu, a data aproximada, o destinatário da carta,
Aí falou da religião, né? Religiosidade de Éfeso, que a carta foi destinada a Éfeso e outros dizem que abrangindo ali também a Ásia Menor. Vai falar sobre a religião de Éfeso, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, que já tinha, quando Paulo chega lá, já tinha 12 crentes lá, 12 discípulos, que Paulo os encontra e eles são batizados no Espírito Santo ali. Amém? Então, o versículo 1 e 2 foi de saudação, foi de apresentação. Aqui Paulo vai descortinar, né, uma poesia, uma canção, ele vai tributar louvor e adoração a Deus pelas bênçãos nos outorgada, nos dada, né, de forma maravilhosa. Paulo vai chamar essa canção, Paulo não, comentarista, de doxologia. Então nós vamos aprender hoje o que é uma doxologia. A introdução diz o seguinte: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, tá? Aos seus escolhidos. Não são todos, não. Aqueles que Deus escolheu. Nós vamos comentar isso mais na frente. Não vamos comentar aqui agora, porque quando chegar lá na frente a gente já comentou, então vai ficar difícil. Mas nós vamos falar sobre essa proposta para todos, mas somente alguns que vão receber, né, essas bênçãos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então Deus já tinha um projeto. Uma vez eu usei uma fala, não assim de forma equivocada, que eu quis mesmo trazer para poder chamar a atenção dos irmãos. Eu disse que parece que Deus ele não teve êxito naquilo que ele criou, que ele projetou, né? Ele criou Lúcifer lá no céu, o anjo, o querubim, né? O querubim ungido da guarda do Senhor. Aí pecou, foi destituído junto com a parte dos anjos. Aí ele cria o homem peca, também é destituído. Aí ele vai destruir a humanidade, aí vê Noé. Aí ele dá uma oportunidade à humanidade através de Noé. Manda a mesma proposta que Deus fez para Adão e Eva, faz para Noé, ó, frutificar e multiplicar e encher a terra, né? O povo não quis multiplicar, não quis espalhar, não quis encher a terra. Aí Deus manda a confusão de língua, certo? Aí Deus vai fazer um povo para si, que é o povo de Israel, né? Através de Abraão, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele haveria de mostrar. E assim parece que as coisas não vão acontecendo. O povo de Israel, ele não recebeu, né, o projeto da salvação de Deus, que era Jesus Cristo, que era o Messias, que era o Cordeiro de Deus, né, que era o Rei, o desejado das nações. Jesus Cristo veio, eles não receberam, e nós, os gentios são aqueles que não são judeus, recebeu essa proposta, né, abraçar essa proposta de salvação, e hoje nós somos participantes dessas bênçãos espirituais, né? Essas bênçãos espirituais que Paulo está dizendo aqui em Cristo, não é? Para a gente sermos participantes dessas bênçãos, recebermos, né? Como a gente somos abençoados, temos que estar em Cristo. Amém? Então Deus já tinha um plano, irmão. Deus tinha um propósito, né? Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele é onisciente, ele é todo ciente, ele é sabedor de todas as coisas antes mesmo que as coisas aconteçam. Então Deus não foi pego de surpresa, e eu usei essa fala para poder chamar a atenção dos irmãos, poder trazer os irmãos para a lição. Amém?